Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é só para avisar que foi reativado o canal do 45 do Primeiro Tempo no YouTube. Ficamos um bom tempo sem postar as entrevistas lá. Afinal, a grande audiência aqui do podcast do 45 do Primeiro Tempo é em áudio, né? Aliás, é uma dos mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura do Spotify, mas você que tem curiosidade de conhecer o entrevistado, você pode, então, assistir. Está lá no canal do 45 do Primeiro Tempo, também disponível pelo YouTube. O segundo recado é para você, para comunicar a você que foi criada, né, já a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelas pessoas que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. E se você comprar o link lá pela Amazon, você também ganha o desconto e ajuda também o projeto do 45. Essa biblioteca do 45 lá na Amazon está muito legal e eu faço o convite para você conhecê-la então. Bom, recado dado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza será muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que o nosso corpo está ligado a uma sabedoria muito profunda e que, ao ouvi-lo, podemos encontrar a chave para uma vida mais equilibrada. Dono de uma alma buscadora, tendo feito cursos, vivência e estudado aí com alguns mestres ao redor do mundo, esse meu convidado de hoje traz o autoconhecimento para uma conexão muito interessante entre mente e corpo. E um bom caminho, segundo ele, é saber trabalhar a respiração. Eu estou falando do terapeuta, especialista em EFT, que é uma espécie aí de, ele vai explicar, acupuntura psicológica, o Jai Reis, autor de um livro deliciosíssimo também, A Solução da Respiração, o que toda pessoa comprometida com a sua saúde física, mental e emocional precisa saber. Tudo bem, Jai? Que legal, cara, tê-lo aqui no 45, cara. Tudo ótimo. Obrigadíssimo pelo convite, Patrick. Quanta coisa, hein, bicho? Quantas coisas você fez aí nessa tua... Você tá com que idade, Jai? 50. Estou com 50 agora. Tá novo ainda, pô. Eu comecei há pouco. Começou há pouco, né? Ô, Jai, cara, a gente pode começar... Claro que as pessoas vão conhecer um pouquinho aqui a tua história. Eu acho que você tem que passar por ela para a gente entender um pouco. Cara, mas eu achei muito legal o teu trabalho e por isso que eu quis convidá-lo aqui para o 45, porque você trabalha com autoconhecimento já há muito tempo, dentro do seu processo, né, como você estava me dizendo antes da gente gravar. Cara, mas eu acho muito legal a forma como você traz para o mundo do corpo mesmo, da nossa existência aqui, desse momento, da Terra. Né? Parece que se assenta um pouco o autoconhecimento. Nada contra quem busca outras formas de trazer o autoconhecimento, e tantas pessoas legais passaram por aqui, mas me chamou muita atenção dessa sua pegada. Conta um pouquinho, como é que você como é que você trabalha esse autoconhecimento numa questão muito mais ligada ao corpo, à respiração? Conta um pouquinho e, claro, passando pela tua história, cara, que acho que isso vai ser legal. Vamos lá. O corpo não mente, né, Patrick? O corpo ele é muito franco. Ele é muito franco. Você pergunta para ele, se você fala com uma pessoa e ela está com alguma carga com você, ou se ela não está bem, ela até pode falar alguma coisa, mas você recebe a informação que o corpo dela está comunicando. A gente vive numa cultura que ela enfatiza muito o conhecimento daqui para cima. E eu acho bárbaro, eu acho que faz parte, é importantíssimo. Eu costumo dizer que informação de qualidade é muito importante. Agora, transformar a informação em conhecimento é na vivência. E a vivência vai envolver corpo.
né? Enquanto a gente estiver aqui, encarnado, tem um corpo. E o meu trabalho com a respiração, isso nunca veio. Eu achei ótimo. Eu estava brincando antes de começar a gravar, de que eu estou em período sabático há 30 anos, né? Comecei com 19 anos. Sensacional. Então, cara, eu estava muito perdido, muito assustado de começar a minha vida e eu sabia que eu não me identificava com nada do que estava se apresentando no mundo. E eu sempre li muito, eu adquiri esse hábito com o meu pai, né? Assim, eu fui um cara, eu li Platão com 15 anos, enfim. Uau. O hábito da leitura sempre teve presente comigo. E com 18, 19 anos, eu entrei em depressão, porque tinham várias coisas acontecendo na minha vida e muitas coisas não acontecendo, e muitos sonhos que eu achava que seriam impossíveis de eu viver, e eu estava num estado deplorável. E eu fiz uma profunda... Hoje eu entendo que foi uma profunda oração, foi uma comunicação muito sincera com a existência. E a existência ouve. A gente pergunta, ela responde, cara. A gente pergunta com o coração, a existência responde. É foda isso. Pouco tempo depois, cara, eu conheci uma galera que trabalhava com as meditações, eu fui lá, me acolheram com carinho. E uma das meditações eram respirações muito ativas. E eu experimentei essas meditações com respiração ativa e eu saí me sentindo bem. Eu falei, pô, olha que interessante, tem um negócio bacana aí. Isso com 19 anos, 19, 20 anos, eu falei, opa, tem um efeito legal aí. Tem sentido. Tem sentido, exatamente. E vida que segue, fui seguindo. No final dos anos 90, eu já tinha visto muita coisa, eu fui para a Califórnia. E na Califórnia tem uma escola que mudou minha vida, que é uma escola, chama-se Brima Bodywork, que é um trabalho corporal, na realidade é uma filosofia prática. Brima é um trabalho corporal, mas é uma filosofia prática e ela mudou a minha vida. Eu tive uma base de uma experiência tão simples, tão direta, tão conectado com gente de verdade, com uma experiência direta, que isso marcou. Eu sou vinculado à escola, me tornei instrutor, eu estou em contato com eles direto, porque é sobre a gente atualizar essa conexão mente-corpo aqui e agora, de uma maneira muito simples, sem lalalândia, saca? E essa simplicidade, eu entendo que a gente, quanto mais pratica, mais a gente se abre para esse saber que é disponível para todos nós, mas que quanto mais a gente funciona a partir de uma separação da cabeça do corpo, mais a gente perde essas informações dessa gigantesca biblioteca viva que é o planeta Terra. Esse universo de informações, esse universo, essa riqueza possível, disponível em todos os níveis, e que a gente criou uma cultura coletiva de miséria. Saca? Então, a partir do momento em que a gente começa a usar esse conhecimento como recursos para a gente, é óbvio que a gente vai desenvolvendo mais autonomia pela nossa jornada aqui e pela nossa contribuição aqui. E são coisas que me marcam muito. Eu tenho muito esse olhar carinhoso para o que vai trazer autonomia para as pessoas se responsabilizarem pelas suas vidas, para terem mais clareza do que elas estão fazendo, para cuidarem mais da sua saúde, e que, portanto, uma pessoa melhor consigo mesma, bem consigo mesma, é óbvio que ela vai poder contribuir mais do que uma pessoa amedrontada, de que uma pessoa cheia de necessidades, de que uma pessoa... Percebe? Então, assim, isso tudo dentro desse pragmatismo de mente conectada com o corpo. Porque a gente pode mudar tudo. E o corpo,
ele tem, dentro da sua sabedoria, muitas informações que basta a gente aprender a trabalhar com ele. É exato. É isso que eu ia te falar. É isso que eu queria trazer um pouco esse ponto. Você falar um pouco, o corpo. Você falou que o planeta, né, a Terra é uma biblioteca viva. A gente está, o organismo está vivo. O corpo também, porque ele faz parte disso, né? Nada está separado de nada. E fala um pouco do corpo, cara. Assim, o que todas as respostas estão ali, né? Até porque quando você fala filosofia e prática, e você traz muito essa questão do corpo através da respiração, enfim, de tudo isso que você trabalha. E eu ouvi uma vez também, acho que de um lutador de MMA, um treinador, que ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falou assim, o corpo está sempre no presente. Total. Cara, aquilo virou a chave. Está sempre no presente, cara. Fala um pouco sobre isso, cara. Então, veja, só para finalizar a história de Brima, Brima trouxe algumas coisas assim que são presentes na minha vida o tempo todo. Eles falam, sempre fale a partir daquilo, da tua experiência. Tá. Me parece uma abordagem muito honesta essa, né? Fala a partir da tua experiência. E a respiração, eu comecei falando desse processo onde eu estava muito mal e eu fazia essas meditações e eu ficava bem. Bom, eu percebi de uma forma como que era possível, né, dentro do meu aparato que estava bem em curto-circuito no período, eu entendi que tinha uma associação direta entre como respira e o estado que a gente está. Muitos anos passaram e hoje eu entendo claramente que quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre depressão, você olha como que a pessoa respira, a informação está ali. Ah, tá. Está na cara, está óbvio. Percebe? Então, assim, da forma como eu exercito e da forma como eu trabalho a respiração, veja, nesses anos, lógico que eu amadureci muito, né? Eu vi muita coisa e aprendi tem muita pesquisa, muito pesquisador fera hoje, nas últimas décadas, aliás, mas essas informações foram chegando gradualmente na minha vida. Tem um ponto da respiração, cara, que todo mundo que está ouvindo, eu gostaria que prestasse muita atenção, que é sobre a nossa respiração, quando ela está funcional, nós estamos funcionais. Quando a nossa respiração está disfuncional, a gente vai estar disfuncional, bicho. E a respiração funcional é fácil. A questão é a gente se reeducar, porque é muito fácil, as pessoas falam, não tenho tempo para respirar. Porra, se mata, né? Como não tem tempo, criatura? Boa, é isso. Então, assim, cara, a respiração, primeiro, isso é uma coisa que eu enfatizo muito no meu livro, a respiração, ela é diafragmática. Percebe? Então, assim, isso é uma prática muito minha. Por exemplo, eu trabalho com esse leque de ferramentas, né? Esse leque de abordagens, e eu uso essas ferramentas, essas abordagens com muito respeito, de acordo com a proposta da pessoa. Percebe? Então, assim, tem gente que faz trabalho de sessão comigo semanal, mas quer trazer as conversas e quer usar outros recursos. E eu respeito, eu vou no tempo da pessoa, claro. Mas é óbvio que eu tenho alguns olhares dentro de alguns fundamentos. Um deles é a respiração. Cara, pessoa está ansiosa, pessoa está estressada, pessoa está nervosa, mas é charge, meu amigo. A respiração está torácica. Total. A respiração está torácica. Em cima, né? Só respira aqui em cima, né? Ela só respira usando a musculatura secundária. Ah. A musculatura primária da respiração envolve necessariamente o diafragma, que é um músculo grande, e pode ser fortalecido, e pode ser flexibilizado, e envolve a musculatura intercostal. Agora,
a gente tem muitos hábitos e muitas urgências na vida, né? A gente vive num mundo muito urgente, são muitas urgências, tudo é muito urgente. E a gente esquece dos fundamentos. A gente esquece de prestar atenção naquilo que realmente nutre a vida. A gente considera a água garantida, a gente considera a comidinha no mercado garantida, a gente considera tudo garantido, até ter um ruim. Aí dá desespero, né? Meu Deus do céu! Com a respiração é a mesma coisa, cara. E isso é um modus operandi coletivo, cara. A gente não presta atenção na respiração, né? A gente não presta atenção em nada. Meu amigo, a gente é uma cultura alienada, a gente não presta atenção em nada. A desconexão com Gaia, a desconexão com a Terra, formou uma população com valores muito bizarros. Isso é uma coisa muito chave para a gente olhar, porque, assim, ora, se a gente... Presta atenção comigo. Se a gente trabalha a respiração e ela facilita o nosso processo cognitivo, a gente pensa melhor. Se a gente trabalha a respiração e a gente fica com um recurso maior para se recuperar mais rápido, seja quais forem as demandas, se é um atleta, se é uma pessoa normal, se é uma mãe de família que faz zilhões de coisas mais do que um atleta, se um empresário que está correndo de cima para baixo, para cima o tempo todo, a respiração está sempre ali e a recuperação da respiração, a qualidade do sono, são coisas que, cara, são tão fundamentais para a gente existir adequadamente e para a gente poder ter uma perspectiva de poder lidar com as coisas. E esse tema, ele ainda tem um tom de mística, né? Ou um tom de desconhecido total. Quando eu entendo de verdade que esse é um dos temas que deveria ser a nossa base de educação. É isso que eu ia falar. Já, na escola, né, cara? Ensina a respirar já na escola. Pelo amor de Deus, ensina... Se soubesse o efeito que isso tem no próprio processo de aprendizagem, né? Que a gente pode até questionar o que se aprende, isso é uma outra questão, mas ajudaria dentro do próprio processo, né, Jai? Trigonometria. Vai lá, tu lembra desse troço? Eu lembro que foi uma tortura aprender. Agora, assim, eu não lembro... Tabela periódica, né? Até a tabela periódica, se desse a respiração, seria mais fácil. Porque... Assim... O Jai, não, Fala, continua. Fala. Não, porque o que eu estou pensando aqui, né, trazendo um pouco pela minha própria vida de 4 anos para cá, digamos assim, né, que uma das coisas que, desde que eu resolvi dar esse tempo na minha vida, por isso que eu quis te trazer aqui no podcast também, falar um pouco de respiração, que é uma coisa que está sempre comigo, assim, aquele momento que você pode estar na loucura, cara, no teu trabalho, sei lá, a rotina que for, mas se você parar, ainda que você respire, cara, 5 vezes profundamente, mas aqui embaixo, né, no abdômen, né, não aqui em cima, né, que a gente consiga trabalhar. Respiração, cara, chama... Na barriga. Mesmo. Na barriga. Na barriga, isso, que é mais fácil para quem está ouvindo aqui entender, na barriga. Cara, e aí você volta para fazer o que você está fazendo, ou se alguém te agride, ou se alguém, um subordinado ou um superior te pega alguma coisa, para 2 minutos, cara, respira. Depois você dá a resposta. Cara, eu garanto, sim, eu falo, pela minha história, por tudo que eu tenho vivido, e acho que ninguém melhor para falar sobre isso, muda um pouco, você não reage mais, né? Você está falando que a gente não pensa, né? A gente está o tempo inteiro reagindo, né? A gente vai reagindo, né? E aí eu estou dando 2 exemplos muito básicos. Quero falar sobre isso, tá? Essa reação. Tá? Muito básica, e a respiração ela interrompe, né? E ela te traz um pouco para o teu centro. Então, eu queria passar para ti, para você falar sobre isso, mas falar um pouco dessa coisa, cara, respira. Ou um tempinho maior. Vai lá, continua. A respiração torácica, ela estimula esse lugar primitivo de luta ou fuga. Luta ou fuga. Por quê? Porque esse aparelho que nós somos, né? Esse corpinho...
Os nossos ancestrais, eles usavam a respiração torácica quando estavam correndo atrás de uma caça ou evitando-se a caça de alguma coisa, tá? Então, num estado onde a gente está parado, como a gente está aqui conversando, e a nossa vida hoje é muito sedentária, em comparação aos nossos ancestrais, não tem nem comparação, a gente passa grandes períodos do tempo com uma mobilidade mais tranquila, percebe? Mais tempo parado, raciocinando, falando, beleza. A respiração abdominal suave, profunda, ela estimula o sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é o modo descanso, é o modo recuperação, é o modo onde eu vou raciocinar com tranquilidade, porque a gente está aqui entre amigos. O módulo luto-fuga, ele é importante, ele é super importante, porém, ele vai trazer uma diminuição clara na minha capacidade de reflexão. Por quê? Porque é sobrevivência, meu amigo. Então, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que estar no modo de resposta, no caso, reação. Reação. Quando a gente vai trabalhando respiração pelo nariz, respiração abdominal, respiração suave, respiração profunda, a gente vai, pouco a pouco, conhecendo, e pouco a pouco mesmo, tá? Conhecendo um espaço interno onde, cara, eu estou olhando as coisas com mais clareza, eu estou com capacidade de fazer perguntas ao invés de sair atropelando tudo com os meus julgamentos e respostas automáticas. E uma das coisas assim muito fundamentais, Patrick, é que assim, óbvio que se a pessoa está na pilha e ela vive na pilha e você fala calma e respira antes de dar uma resposta, não vai ter grandes efeitos, porque ela não vai ter a base anterior para isso. Se a gente adquire essa condição de, cara, em pequenos intervalos, e eu quero, inclusive, te guiar num pequeno exercício aqui para a tua prática e para a galera que vê puder praticar, coisas simples, no dia a dia. Está fazendo uma caminhada em direção ao carro, está esperando alguma coisa, está respondendo alguma coisa, pratica essa respiração, que é uma maneira muito gentil de você começar a se familiarizar com essa direção de utilizar o fato de que a gente respira como um exercício de maior presença e de maior saúde. Perfeito. Isso é fisiológico, tá? Isso graças a muitos pesquisadores das últimas décadas, a gente tem muita informação científica hoje sobre esse processo, sobre como que esse processo é urgente, é importante, é fundamental para que a gente possa, cara, fazer escolhas inteligentes na vida, para que a gente possa... Total, né? Total. Para que a gente possa reconhecer as merdas que a gente faz, porque a gente vai fazer merda. A gente vai fazer merda. É parte, né? É parte até que a gente vá assumindo um ponto genuíno de sabedoria, a gente vai fazer muita merda na vida. Só que quanto mais a gente traz a mente presente com o corpo num estado saudável, ambos, mente e corpo, e convidando as emoções para participar, a gente aprende mais fácil as lições da vida, que estão aí o tempo todo. Mas se a gente está claro, né? Fica tudo mais claro. Desanuvia um pouco, né? Exato. Exatamente. E esses exercícios que são curtos, coisas para o dia a dia, para a rotina, né, para não ter desculpa que não dá para fazer, são respirações que você pode você trazer atenção para a tua respiração de uma forma mais profunda. Que tipo de exercício assim dessa rotina que você falou que dá para trazer? 2 minutinhos aqui agora contigo. Vamos lá. 2 minutinhos agora contigo, marcando no cronômetro. Boa, vamos embora. Começa a trazer a tua atenção, nesse momento, só para a respiração pelas narinas. Observa que, ao inspirar, o ar entra um pouquinho mais quente e, ao expirar, ele entra um pouquinho mais fresco, ele sai um pouquinho mais quente.
Tá? Traz atenção para essa temperatura. Ele entra um pouquinho mais fresco, ele sai um pouquinho mais quente. Fica presente com isso. Você já começou a trazer a tua atenção para o teu corpo. Relaxa o abdômen e mantendo essa respiração só pelas narinas. Ao inspirar, suave, tá? Expande a barriga. E ao expirar, só relaxa e deixa a expiração acontecer. De novo, bem presente só com isso. Traz essa direção muito simples para a tua mente. Expande a barriga. E ao expirar, relaxa. Coloca as mãos nas costelas. Expande a barriga e as costelas, suave. Ao expirar, relaxa. E agora, mantendo essa respiração assim, muito gentilmente, tá? Diminui um pouco a velocidade da respiração. Traz a respiração mais suave. De forma que ela está profunda, mas ela está suave. Visualiza como se tivesse uma vela a 3 centímetros abaixo das suas narinas e, ao soltar o ar, a velocidade não chega nem a balançar a chama da vela. Ok, 2 minutinhos. Observa qualquer pequena mudança que aconteceu. Para mim ficou, eu faço um pouco esses exercícios, gozado que a hora que você trouxe o exemplo da vela, né? Não tinha pensado sobre isso, é como se fosse uma coisa natural, né? E fica, você não mexe a vela. O que eu quero dizer é o seguinte, você respira, né? E você sente o teu corpo de uma forma um pouco mais leve. Eu senti um pouco uma coisa mais leve, mais natural. Não sei se você foi fazendo esticar, né? Depois, a hora que você fala, vai diminuindo, imagina a vela. É como se esse soltar, que você diz até que ele sai um pouco mais quente, ele não mexesse essa chama da vela mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu estou consciente dela. Exato, cara. Não sei, é essa sensação que eu tenho, porque o abdômen tem, né? Quando você contrai, você está exercitando. E eu lembro até de um exemplo de bebê, né? Você já viu um bebê respirando, ele respira pela barriga, né? Ele respira por aqui em cima. É prazeroso respirar pela barriga, exatamente, cara. É prazeroso. Acho que é essa a palavra que faltou, talvez, nesse Cara. final do exercício. Interessante, cara. É prazeroso. Tá no corpo saudável é prazeroso. Que interessante, cara. Muito, muito, muito legal. E aí o que acontece? O fato da gente, primeiro, ficar de pé já é um desafio. Porque assim, o bebê ele está na posição horizontal o tempo todo. À medida que a gente vai ficando de pé, já tem um desafio. E à medida que a gente vai passando pelo próprio processo natural da gente aprender a socializar, aprender a falar, aprender as regras, aprender o que pode, o que não pode, e ir para a escola e ter essas cobranças, a gente vai perdendo a conexão com a respiração natural, que é diafragmática e que é pelo nariz. Perfeito. Então, exercícios simples como esse, eles vão dando informações. O teu corpo, ele fala de uma forma muito simples. Gostei, estou me sentindo bem. Não gostei, estou me sentindo mal. Se a gente vai dialogando com o corpo e vai se movimentando com aquilo que o corpo sabe que é bom para ele, a gente vai naturalmente fazendo boas escolhas. Todas as respostas estão ali, né, cara? Acho que isso é muito, muito, muito legal, né? E acho que o ponto que você trouxe há pouco, né, de quando você trabalha melhor essa respiração, né, no teu corpo, né, em você, as suas decisões, de alguma maneira, elas são mais assertivas, né? Você elabora, você trabalha a sua intuição, né? Você trabalha uma boa resposta para algo que você tenha que fazer, um texto que você tenha que programar, alguma atividade, né? É como se você tivesse... É momento presente, né? Acho muito interessante.
Ô Jai, e falando em corpo, porque eu quero continuar um pouquinho ainda em corpo, explorar bem isso e tentar trazer para quem está conosco aqui esses exercícios. Eu estava vendo uma entrevista tua em algum lugar aí, que não sei, que eu te achei na internet, e aí eu vi que você, isso que eu achei demais também, que você fala do frio, você fala que o frio nos ensina muito, né? Psicologicamente e fisiologicamente. E aí, cara, eu vi porque é uma atividade que eu me propus a fazer já há uns 6 meses, talvez um pouco mais, tomar um banho frio de manhã. Boa! Já faz um tempo. E, cara, isso começou. Na hora é um negócio que te dá. Agora já está mais. Agora o tempo foi passando, fui trabalhando, tá melhor, tá legal. Não que seja prazeroso, mas eu já não sofro tanto. Mas a sensação pós-banho, né? Sei lá, aqueles primeiros 10, 15 minutos, é uma sensação muito boa. Né? Super. E aí eu vi, por que eu estou te falando isso? Por isso que eu quero explorar muito você, o corpo. E aí, nessa entrevista, eu vi que você faz isso há 30 anos, sei lá, de tomar, sempre é banho frio. E você fala um pouco desses benefícios, que eu queria que você falasse, por quê disso e por quê dos benefícios psicológicos e fisiológicos. Né? Então, eu queria trazer você para explicar um pouco isso, que eu acho legal para a gente continuar explorando o corpo aí, cara. A primeira coisa é, quando a gente faz uma exposição voluntária ao frio, a gente está criando um estresse de curta duração. O corpo se fortalece em estresse de curta duração. Um estresse muito deliberado. Tá? Ora, o corpo, ele entende esse estresse como uma ameaça. Né? Uma das práticas que eu aprendi a amar é entrar na água com gelo. Uau. Então, o corpo, ele inicialmente ele tem o seu... Saca? Mas aí que está. Ele tem a sua própria inteligência e ele se adapta. Se a gente não for nem radical, né? E se a gente souber se preparar e souber trabalhar com essa gradualidade, o corpo vai se fortalecendo nesse processo. Por que isso é bom para a mente? O frio tem um efeito absolutamente químico no nosso corpo. Ele libera imediatamente, assim que a gente entra em contato com o frio, ele libera noradrenalina, ele libera adrenalina. E a noradrenalina é um neurotransmissor que tem alguns efeitos. Um deles é a gente fica mais alerta. Na hora, Hã? Então, ele dá esse comando que a tua mente fica mais esperta. A noradrenalina é tão importante que em psicotrópicos, que são utilizados pela indústria farmacêutica, ele está presente em alguns remédios que são utilizados para depressão. Então, quando você expõe o teu corpo gradualmente ao frio e você lida com o desconforto inicial, o teu corpo ele vai aprendendo a se adaptar ao frio. Ele começa, inclusive, à medida que você se aprofunda na prática, a produzir essa gordura marrom que o bebê tem. Olha. Bebê tem gordura marrom. A gente vai perdendo isso. E quando a gente faz essa exposição, justamente porque o corpo precisa produzir calor, precisa produzir energia, a mitocôndria vai lá e faz o seu movimento e começa a trabalhar essa gordura marrom que ela é muito disponível. Se você faz uma pesquisa com esses caras de regiões muito frias do planeta, que têm esse hábito cultural de fazer essas imersões no gelo, são pessoas que têm a contagem de glóbulos brancos maiores, são pessoas que têm mais disponibilidade dessa gordura marrom. Por quê? E que a gordura marrom a gente sabe que é muito boa para a saúde, né? A gente come salmão que tem aquela gordurinha marrom, que é ômega 3. Ômega 3, perfeito. Saca? Então, assim, a gente tem esse laboratório que é o nosso corpo físico e o efeito disso no nosso sistema endócrino é absurdo. Obviamente, a gente começa a se sentir bem.
Essa sensação de bem-estar depois do frio é essa liberação. É uma liberação hormonal. Perfeito, perfeito. Você vê? É acessível, é simples. Então, é interessante, né? Porque a gente está falando de duas práticas. Uma de 2 minutos ali que você pode fazer ao longo do dia. E, claro, não estou dizendo que tomar um banho frio, né, gente, seja tão simples, né? Mas... Começa com 10 segundos, começa com 15 segundos. Toma um banho quente normal, termina o banho quente, fecha a torneira d'água quente, começa com 10 segundos de banho frio. Fica por isso por uma semana. Na segunda semana, passa para 15 segundos. Na terceira semana, passa para 20 segundos. Gradual. Depois de um tempo, a tua mente começa a desmistificar. Porque o corpo... Cara, isso é muito interessante, mas eu te garanto, o corpo, em algum momento, ele acha prazeroso estar ali. Interessante, né? É interessante. um tipo de paz diferente. Cara. Eu falo um pouco assim, por isso que eu trouxe esse assunto, porque quando eu vi nessa entrevista você falando sobre isso, e é uma prática que eu acho que foi no final do ano passado, outubro, novembro, eu já tinha lido sobre isso, achei interessante, comecei a praticar, e hoje todas as manhãs, independente se eu vou sair, se eu vou ficar, eu tomo banho de manhã. Mesmo que daqui a 2 horas eu desça para a academia, mas de manhã, eu tomo de manhã. E aí, mas isso foi me trazendo uma sensação boa, uma sensação, como você disse, prazerosa, né? Pode parecer dicotômico, pode parecer não, é dicotômico no sentido que a gente analisa na hora daquele choque, né, que você entra ali, que dá, mas a sensação pós é muito boa e traz uma série de benefícios, né? E de conhecendo o corpo. Então, eu achei muito, muito interessante, né? E a questão vai lá. A questão é como faz, né? A questão é não forçar. A questão... E isso tem a ver com ouvir o corpo. Não é sobre forçar. Não é sobre, eu sou fodão, vou fazer. Não é sobre isso. É sobre... Cara, hoje eu encaro essas práticas de exposição gradual ao frio como uma meditação. Como que eu estou com o meu corpo? Simples assim. Até porque você vai estar presente, né, Jai? Num banho frio, se tem uma coisa... Não tem como, cara. Você está presente ali. Não tem como não estar presente. Exatamente, cara. Isso é uma puta meditação, né? Total. Total. E é muito incrível, cara, como... Você vê? Eu entendo de verdade que existe é diferente quando a gente fala de espiritualidade para quando a gente fala consciência. Consciência, ela tem a ver com tudo, né? Quando você está num estado harmônico, é natural vir um profundo senso de gratidão. É isso. Total. É natural. É natural querer compartilhar. É isso. É diferente de uma premissa espiritual de que, não, nós temos que compartilhar, nós temos que levar a palavra ao irmão. É diferente. É diferente você estar na tua honestidade com a tua realidade, se cuidando, e aí você fala, galera, vocês não sabem que estão perdendo. Aí no chuveiro da casa de vocês, começa com 10 segundos de água fria. Você vai entrando, né, Jai? Acho que é um pouco num certo flow, né? Eu acho que é um certo... Você vai sentindo as coisas um pouco mais naturais. Você falou um pouco essa ideia de compartilhar, né? Você tem... acaba sendo natural. Me ocorre aqui um pouco esse flow mesmo, né? As coisas tem um certo conectando, né? Essa coisa que você mencionou, né? De conversar com o corpo, né? Porque ele está o tempo inteiro ali te dando recado, né? Alguma coisa... Por exemplo, já que a gente ele é muito sábio, né? Então ele fala... de vez em quando ele fala, olha, não está muito bom assim, tá? Aí a pessoa é tansa, né? A pessoa tá desconectada, aí ela segue fazendo as coisas dela, aí ele começa a informar um pouquinho mais alto, né? Tá ruim, tá doendo? Em algum momento ele grita, estúpido, acorda. E ele grita o quê? Com uma doença, ele grita com alguma torção, ele grita com alguma dor crônica, ele vai gritar.
que é ele dando recado mesmo, né? De que eu tô falando hoje de manhã, por exemplo, eu gosto de comer um pãozinho de fermentação natural, mas hoje eu exagerei, bicho. Hoje de manhã eu comi uns 3 pedaços ali, depois eu tinha que escrever uns textos de manhã, cara, mas sabe quando você... Ele falou, cara, o que você fez, bicho? Por que você... cara, mas é o tempo inteiro, só que, meu, né, a gente vai naquele... E é interessante, né? Porque a gente está falando de corpo, e acho que lá no começo do nosso papo aqui, você falou que a gente fica daqui para cima, né? No mental, né? Muito. A gente... E a mente está o tempo inteiro trabalhando, né, cara? Você Tá vendo? ignora, né? Um estudo dos últimos 10 anos é a astrologia. Cara, por que tem... Tudo bem, realmente tem muita coisa para estudar, né? A gente estuda lendo muito, a gente estuda trocando muito, e essa linguagem é aqui, né? Só que, assim, a astrologia, os nossos ancestrais aprenderam como? Olhando as estrelas, olhando a natureza, olhando os ciclos, olhando as lunações, percebendo os efeitos na própria natureza, as migrações. Cara, se a gente olha para esses elementos, tá tudo aqui. A questão é que a gente não sabe olhar. E aí, ao não saber olhar, ao não saber ouvir, a gente fica num universo de um excesso de informação que a gente se perde. E que, você vê, uma das pragas dessa época são as fake news, né? A pessoa posta um troço absurdo, mas as pessoas saem replicando e as pessoas saem acreditando. Exato. Falta de presença, falta de pergunta, falta de estar na sua verdade. Está na sua verdade. Perfeito. Ô, Jai, e como é que você foi integrando isso, cara, na sua prática terapêutica? Você falou um pouco de astrologia, e eu sei que você também é um estudioso da astrologia, né? E de outras terapias aqui, mas a astrologia. Você usa muito também, não sei se dentro da sua prática aí, da tua abordagem terapêutica, elementos da psicologia, né, de Jung, os arquétipos, né? O interessante do teu trabalho é isso que eu queria te ouvir, porque você foi integrando, né? Você está desde os 19, 20, como você disse, nessa busca. Você está com 50? 50. Então, são 30 anos aí que você está nessa... Como é que você foi integrando e isso foi formando uma maneira de conduzir as suas terapias? E como é que você traz esses elementos, por exemplo, da própria astrologia, do conceito de Jung, né, dos arquétipos, também tem a ver com astrologia de alguma maneira, enfim. Sim. Fala um pouco. Aliás, Jung sacava muito de astrologia, né? Total. E eu acho que pela primeira vez, né? Eu quero passar para você, mas pela primeira vez, eu acho que de uns anos para cá, a sensação que eu tenho, talvez você não tenha essa sensação, mas enfim, as pessoas estão procurando mais, cara. Acabou aquele papo de astrologia de jornal, de horóscopo de jornal, né? Porque é estudo, cara. Tem sentido mesmo. Vem da astronomia, né? Você vem de estudos muito... A diferença da astrologia para a astronomia é que a astrologia ela é um estudo que envolve a subjetividade, ou seja, envolve essa condição de você olhar para o teu mundo interno. A astronomia ela é física, né? Então, assim, são objetos mensuráveis. Como é que você vai mensurar o quanto você está sofrendo? Como é que você vai mensurar o teu repertório interno? Na realidade, é o teu nível de presença, é o teu nível de saber. A astrologia é essa percepção da gente como... Cara, a gente é essa mágica, né? O que a gente é? Né? No final das contas, o que a gente é, cara? A gente é essa experiência toda e, ao mesmo tempo, dentro dessa subjetividade, cada um é único. E aí que entram os arquétipos e, para mim, aí que entra o tremendo valor da astrologia, porque
uma boa leitura de astrologia, ela vai ter o mantra do sabe esse mantra? Que é aquele lugar em que a gente saca muita coisa, mas que a gente não conseguiu colocar em palavras e que o astrólogo ou a astróloga descreve para a gente fala, é mesmo? Ou traz elementos que estão ali tão inconscientes na nossa psique que a gente aprende um monte de coisas. Sabe a expressão quando a pessoa está desnorteada? Tá. A pessoa está desnorteada, ela está sem rumo na vida, né? Não sabe para onde ir. E o que é interessante na astrologia é exatamente essa visão de, olha, qual é o teu norte de crescimento? Quais são as bases? Onde que você está no mapa do teu nascimento, no mapa natal? E hoje, no meu trabalho, a astrologia ela é um grande alicerce, porque por mais que a pessoa não venha, ela venha para fazer algum outro processo, eu dou uma olhada no mapa porque ele ajuda a, a, a ter uma leitura muito mais direta da pessoa e das informações que estão ali, sabe? E isso para quem saca, para quem tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais conscientes de si mesmas, tem pessoas que estão completamente dormidas, são níveis de consciência diferentes. Então, algumas pessoas, elas têm essa capacidade, elas vão pegando mais rápido, e eu entendo como um tremendo acelerador para mim, enquanto terapeuta e enquanto buscador, continuamente, e para os meus clientes, né? Para os meus clientes, para os meus amigos, que é sobre usar essa linguagem simbólica, essa linguagem arquetípica, fazendo correlações com o nosso mundo subjetivo e com a nossa vida. Faz muito sentido. E interessante, né? Porque aquilo que eu te perguntei, né? Como é que você foi integrando isso na tua prática, né, terapêutica? E eu acho muito interessante, né? Que você vê, a gente começou o papo trazendo aqui para uma questão física mesmo, né? Corpo, respiração, né? Estamos trazendo alguns elementos que estão do campo da subjetividade, como você está mencionando, né? A astrologia, né? Que faz sentido, uns vão mais, outros menos, mas você usa dessa referência, independente da pessoa que você está trabalhando. E estendendo um pouco mais nessa integração, a própria constelação familiar, que eu vi que também é uma das suas práticas, né? Que você falou um pouco dessa subjetividade, que é um pouco desse campo mórfico, né? A morfogênese, que é uma das áreas que eu tenho lido bastante, que faz muito sentido, né? Que está tudo interligado, né? Por que eu quero dizer te passar, né? A gente está falando de corpo, está tudo junto, cara. Está tudo junto, meu amigo. Está tudo junto. Fala sobre isso, cara. Porque você está vindo de 30 anos dessa busca aí, e sei lá quantos ainda você está trilhando, mas tudo leva a. Você sai de uma base, independente do lado que você sai, mas você está caminhando, né? Enfim, fala um pouco sobre isso. A gente é fruto do meio, né, cara? Quando a gente é criança, e, por exemplo, quando a gente olha, realmente, terapia raiz mesmo, a gente vai olhar dinâmica familiar, dinâmica de pai e mãe, o que a pessoa está carregando do pai e mãe dentro de si. Que também tem uma astrologia, dá muitas pistas sobre isso, mas o fato, cara, é que é o seguinte, a gente chega nesse mundo muito vulnerável, né? A gente vem do outro campo, do outro plano, e a gente não lembra dele. A gente chega aqui muito vulnerável. E a gente nasce muito mais lunar, a gente nasce totalmente lunar, totalmente dependente da mãe, totalmente instintivo, totalmente dependente de cuidados. E à medida que a gente vai caminhando na nossa vida, é a busca solar, a busca trazendo essa visão em direção à consciência, à luz da consciência. Agora, nós somos frutos do meio.
Se você está num ambiente familiar que tem ideias a respeito, ideias específicas a respeito do que significa ser bem-sucedido na vida, o que significa ser mal-sucedido, o que significa um casamento, e a gente aprende isso pelo que está ali no ar. A criança é muito esperta. Ela não vai ouvir o pai falando: meu filho, ser pai é... A mãe não vai dar aula. Vou dar aula. O que é ser mãe? Não. É a prática. Dali que ela está pegando as informações das mais variadas formas. E a gente é fruto disso. Em algum momento, a gente tem uma certa independência e a gente começa a nossa vida. E quando você vê, você está repetindo igualzinho o que você aprendeu. Essa bagagem está aqui, o tempo todo. E aí a gente expande um pouco mais esse zoom aqui ainda, cara. Essa família, ela é parte de um contexto social que permite algumas coisas e não permite outras. Que é influenciado pela religião, dependendo da região do globo em que você nasceu, essa religião vai ter um monte de influências na tua forma de se relacionar, com a tua sexualidade, com a relação entre homem e mulher, ou entre homem, mulher, mulher, ou sobre trabalho, o que é possível para um homem, o que é possível para uma mulher. Todas essas dinâmicas fazem parte de um conceito muito maior. Então, quando a gente olha essa dinâmica de que, ok, nós somos parte de um coletivo, mas quando dentro desse coletivo alguém começa a acordar para a unicidade que realmente essa pessoa vai acordar outras. Porque outras pessoas vão falar: opa, o que esse cara está fazendo? O que essa pessoa está fazendo aí? Olha que interessante. Por que ela está fazendo? Porque é assim que a gente aprende. Então, a gente aprende com o meio, a gente é fruto do meio, a gente tem a possibilidade da gente acordar. E da gente acordar para quê? Para ser a gente mesmo. Tem um arquétipo que é muito bonito, cara, quando fala sobre isso, que é o arquétipo do criador. O arquétipo do criador, dentro de uma cronologia possível, ele está mais próximo da nossa idade. É mais próximo dos 50, 50, que a gente, 40 e tanto, 50, que a gente já viu muita coisa, a gente já passou pelos arquétipos da infância, da adolescência, da vida adulta, tá? O criador é aquele que, em algum momento, ele, depois de passar pela destruição, né, porque eles sempre trabalham em pares, o criador e o destruidor, ele vai ceifar, ele vai liberar um monte de coisas que não cabem mais na tua realidade, não cabem mais em quem você é. O criador, ele abre espaço para você acordar para a mágica que você verdadeiramente é, sendo quem você é. E isso se manifesta assim, com maior força ou com maior presença nessa idade, né? Já, assim, a partir dali dos 40, ou como o Jung diz, né? O Jung, quando o sol começa a se pôr, né? Quando ele começa... O que eu entendo sobre isso, assim, existe uma visão cronológica previsível, tá? Por exemplo, quando a gente é criança, é mais forte que os arquétipos da infância, como o do inocente e do órfão, estejam mais presentes. Mas eles não têm uma linearidade, tá? Assim, mas é mais provável, porque a gente, teoricamente, já tem um nível maior de maturidade, a gente, tecnicamente, já vivenciou certas coisas na vida, e que a gente pode olhar a partir de uma certa ótica. Obviamente, eu hoje, com 50 anos, eu olho para certas coisas que, para mim, era o sonho da minha vida quando eu tinha 20 anos, que eu olho e falo: cara, legal, já vivi isso, foi bacana, assim, legal para aquela época. Agora é outra história. Os meus valores agora eles ganham um outro corpo. Então, está muito envolvido com a nossa trajetória, com aquilo que a gente, de fato, integrou, né? Dentro da nossa jornada. É legal, né? Porque acho que é isso, é integrar, né?
você vai integrando. Esses dias mesmo eu estava falando um pouco, a grande crise que a gente vive, ao meu ver, claro, tem pandemia, tem guerra, tem isso, mas a grande crise é a da verdade, né, cara? A crise do mundo é a da verdade. Porque quanto mais você integrar, é um processo, cara, mas você não vai fazer tal coisa, né? Você sabe que não é por aí. Né? E quando você se apodera disso, né? ou sente isso mais, né? mais claro no teu processo, você não vai fazer para o outro. Né? E acho que essa é a grande mudança que eu vejo. Né? É um pouco a frase Gandhi, né? Seja um pouco essa mudança que você quer no mundo, é nesse sentido. Integrou a tua reação diante dos fatos, né? Diante das possibilidades que vão surgindo, tem muito mais a possibilidade de agregar algo num processo de transformação do que não, né? Acho que esse é o sentido do integrar, né? E eu falo de integrar porque você foi integrando todas essas terapias para chegar num olhar sobre o ser, né? Cara, é isso. A gente viver é insubstituível, né? É Gostei dessa frase. insubstituível, cara. Só você pode saber o que você passou, só você pode saber quais são os aprendizados reais que você integrou. Você pode compartilhar com as pessoas, mas a pessoa também só vai receber aquilo que ela se dispor a receber. Total. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Viver é insubstituível. Eu gostei dessa frase. Né? É você, né, cara? É você, cara. Você não tem outra. Né? Obviamente, né? Dentro do próprio exercício terapêutico, e a gente vai... Quando a gente adentra em dinâmicas familiares, a gente vê substituições que são medonhas, né? Pais que deixam de viver e que projetam uma cacetada de expectativas, esperanças e sonhos para os filhos, pobres filhos. Pobres filhos. Para se livrar disso tudo, e a parte da jornada do filho, da filha, no caso, lidar com isso, né? Porque é parte de um grande sofrimento psíquico, né? Você carregar uma história que não é tua. Não tem como você ser feliz pelo seu pai e pela sua mãe. Perfeito. Mas é o que mais tem muito. Né? Como é que... Aí, pô, um casal tá bacana, tá feliz. Se você para ver as dinâmicas de amor, elas são trágicas. As letras de música, se você para ouvir, bicho, é uma transferência de responsabilidade que é uma loucura. Como é que a outra pessoa vai fazer você feliz? Não pode. Exato. Né? As novelas que o digam, né? Exato, cara. A gente pode caminhar junto, a gente pode trocar, a gente pode aprender. E esse é um ponto muito chave. Então, assim, isso é parte da gente poder ir aprender. E, olha, só se relacionando e botando esses olhares na vida. Não, muito legal, muito sentido. Pô, já a gente está caminhando aqui, cara, tá uma delícia essa conversa aqui. Acho que a gente poderia ficar mais um bom tempo aqui, quem sabe lá no segundo tempo. Mas antes de te pedir aqui o livro, que eu estou super curioso para saber o livro que você vai indicar e a música, uma última perguntinha desse momento que a gente está vivendo. Queria te ouvir, né? Você falou um pouco de integrar, você falou um pouco dessas dinâmicas familiares, a gente estava falando um pouco ali da fase dos 50, 40, 50. O que você experienciou e está experienciando desse momento que a gente está vivendo aí pós-pandemia, 2 anos para cá, parece que tudo deu uma... Está tudo em completa ebulição. Que tipo de transformação você sente, se é que você sente alguma coisa? E já que eu falei de geração, estava falando um pouco dessa nossa geração, como é que você vê essa nova geração que está vindo aí, com coisas mais rápidas, enfim, nascendo dentro de um outro tipo de comportamento? Enfim, queria te ouvir nessas duas coisas e aí para a gente encerrar o nosso papo, cara. Vai lá. Patrick, a gente está numa transição de era, né, cara? Transição de era. Astrologicamente, a gente está numa transição de era. E por mais que a pessoa fale, isso é um papo de astrologia, bicho, observa de 20 anos para cá que a vida mudou. É isso.
Observa, de 2000, final dos anos 90, que veio a internet que fazia... Lembra? Para conectar, até o que mudou na nossa vida nesses 20 anos, 20 e pouquinhos anos. Ano que vem, que eu entendo sobre isso, tem uma mudança astrológica forte. Plutão, que é um planeta geracional, ele fica muito tempo nos signos, o trânsito dele é muito lento, ele vai entrar em Aquário. Então, a gente vai ter uma tremenda aceleração de tudo que a gente está vivendo em termos tecnológicos, em termos sociais. Quando a gente fala sobre Aquário, a gente fala também sobre a imprevisibilidade aquariana. A gente fala sobre a visão futurística aquariana, a gente fala sobre os grupos. Então, eu exercito ter esse olhar para falar com os meus amigos e falar com as pessoas que a gente troca que, gente, é sobre a gente reconhecer quais são os nossos grupos. Quais grupos que você se sente à vontade de ser você? Quais grupos que você, poxa, tem uma conexão e fala, olha, isso aqui é parte do que eu quero criar. E essa é uma chave. Essa geração que vem aí é uma geração muito diferente de tudo aquilo que já aconteceu historicamente. Eu percebo isso, né? Muito, muito diferente. Um dos aspectos, por exemplo, cara, antes dessa reviravolta tecnológica, sempre houve um tempo natural de maturidade, de experiência, tá? Quando você coloca a tecnologia junto, você coloca CEO de 25 anos, ganhando rios de dinheiro, com um monte de clientes, com um monte de funcionários, né? Eu estou falando disso porque, por exemplo, tem uma cliente que tem exatamente essa situação, né? Ela tem um pouco menos de idade que eu, é uma pessoa brilhante, super inteligente, tem uma base muito bacana e trabalha numa companhia dessa. Então, CEO, um cara novinho, de 25 anos, e que ele tem uma pegada tecnológica muito grande, mas não tem muitas vivências que uma pessoa de 40 e tantos já teve. Isso influencia na maturidade de uma gestão? O que você acha? O que vem por aí? Cara, é imprevisível. A questão é, se a gente está falando sobre uma transição, o que eu entendo de verdade é a nossa responsabilidade da gente ser e fazer pela nossa vida e fazer aquilo que só a gente pode fazer, que é a escolha da gente ser feliz, da gente ser saudável, da gente contribuir, da gente criar com aqueles que a gente tem sintonia. Porque isso abre a possibilidade da gente fazer alguma coisa muito maior do que ficar de audiência, sabe? Ficar de espectador. Acabou a época da gente ficar de espectador, cara. Ser um pouco mais protagonista, né, da própria história. Total. Protagonista da própria saúde, protagonista, sabe? Assumir a responsa da gente estar na nossa jornada aqui, presente com a própria vida em conjunto. Isso aí. Não tem mais salvador da pátria, é você, né, cara? Acho que isso... Exatamente. Essa é a transição da era de peixes para a era de aquário. Não tem mais a visão do salvador. Tem a visão do, ok, estamos aqui. É isso aí. Bom, agora sim, Jai, cara, que livro você vai indicar aí? Tem o teu livro, né? Que é o da respiração, né? Como é que chama? Eu até falei aqui no texto. A Solução da Respiração. A Solução da Respiração. Que é em e-book, né? Tá na tua página, né? Tá na bio do meu Instagram. Seu Instagram, que é o Jai Reis, né? Jai Reis, Jai Reis. Jai com Y e Reis com 2 S? Acho que 2 S, É isso, muito, muito legal.
E aí, cara, tem o seu livro que já está indicado, e você indicaria mais algum? O que você... Indico, sim. Dentro do que a gente estava falando, tem um livro muito bacana que eu indico para as pessoas. Tem uma leitura fácil e tem uma base muito bacana que chama-se A Biologia da Crença. Uau, esse eu não conhecia. É de um biólogo chamado Bruce Lipton. Esse cara, ele é como cientista, ele traz uma visão de vanguarda no sentido de que as nossas crenças, sim, afetam profundamente a nossa biologia. E de que a gente, sim, tem poder de alterar de acordo com os nossos conceitos e com aquilo que a gente escolhe fazer. Ele é uma figuraça, esse cara é uma figuraça, então eu indico super Que esse livro. legal. É uma leitura fácil e cheia de informações de qualidade. Legal, Biologia da Crença. Muito bom, gostei. E a música, Jai, o que você sugere para a gente encerrar aqui o nosso papo, cara? Andança. Andança, para mim, não é nem uma música. Andança, para mim, é um hino. Andança é um hino. Ela já saiu da classificação de música, no meu entender. Ela é um hino. Que maravilha, que delícia. Cara, queria muito te agradecer, foi muito bom a conversa. Legal, querido. Obrigadíssimo pelo convite. Muito legal bater papo contigo, cara. Muito gostoso mesmo, acho que tem muito aprendizado. Enfim, quem quiser vai conhecer um pouquinho a tua história. Lê teu livro também, que quer aprender um pouco sobre respiração, tem muita coisa legal lá, e, enfim, e muito do que a gente conversou aqui. Querido, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigadíssimo. Tamo junto, tá? Tamo junto. Valeu, cara. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser sugerir alguém, vai lá também no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Mande um recadinho lá no direct, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast. Quem sabe ele não chega aqui e também no entrevista. Tá bom? Um abraço e até lá.